Nesse vídeo você vai saber acerca da neurofisiologia da micção. Existe um diagrama bem didático que eu acredito que vai te ajudar bastante a descobrir, a conhecer o mecanismo, a função, como que a nossa bexiga funciona. Vem comigo. Então, vamos lá? Estaremos aqui falando acerca do ciclo miccional. O ciclo miccional é o ciclo do xixi. Exatamente. Através do ciclo miccional, você vai saber exatamente como é a função, como que uma bexiga ela funciona, tá? Então, vale ressaltar aqui que o ciclo miccional ele apresenta duas fases, tá? Uma fase de enchimento e outra fase de esvaziamento. Após a fase de esvaziamento, retorna para a fase de enchimento. Por isso que é chamado de ciclo, porque na realidade é um ciclo. Enchimento, esvaziamento, esvaziamento, ok? Vale ressaltar que a bexiga, ela é um órgão e ela trabalha sob pressão, tá? De acordo com a pressão é que ela vai aí tá funcionando. Eu não vou me aprofundar muito nesta questão de pressão da bexiga, mas é necessário que você tenha um estudo mais aprofundado acerca disso, porque, por exemplo, existe um exame aí chamado de urodinâmica, e nesse exame, quando o médico vai fazer esse procedimento, que é um exame, você vai verificar aí como funciona essa bexiga e existem algumas métricas de pressão. Mas vamos ao básico, vamos aos conceitos básicos para que você possa, sim, começar aí a base dos seus estudos. A fase de enchimento, ela é basicamente caracterizada por um detrusor. Esse músculo detrusor, ele está totalmente relaxado. O esfíncter, ele está contraído, ok? Quando nós temos cerca de 200 ml de urina dentro da nossa bexiga, nós temos o que a gente chama de primeiro desejo miccional. Então, nesse segundo gráfico aqui, tá? Você vai ter o seu primeiro desejo de urinar com 200 ml. Mas a bexiga continua com a musculatura relaxada, o esfíncter contraído, o detrusor relaxado e o esfíncter contraído, ok? E aí, quando você tem cerca de 400 ml no interior da sua bexiga, automaticamente você vem o segundo desejo miccional. Nesse momento, você para tudo! Parei tudo! Parei! Eu preciso fazer xixi! Você para e procura o local adequado. Quando você está lá no trono, no local adequado, você entra na segunda fase do ciclo miccional, que é a fase de esvaziamento. A fase de enchimento, a bexiga já se encheu. Na fase de esvaziamento, ela vai se esvaziar. E aí, o que acontece nessa fase de esvaziamento, né? Essa musculatura do detrusor, ela se contrai e o esfíncter relaxa. Para quê? Para que possa sair todo o conteúdo do interior dessa bexiga, ou seja, para que o xixi saia. Então, o esfíncter aqui relaxa, a bexiga se contrai e sai o xixi. Você tem a micção, ok? E aí, após a fase de esvaziamento, nós temos novamente a fase de enchimento, ok? E por isso que é um ciclo. Esse diagrama eu tirei na época que eu era acadêmica de fisioterapia, foi um CD-ROM, tá? De um laboratório de uma indústria farmacêutica, Farmácia Apydion. Foi um CD-ROM que falava acerca das disfunções miccionais e esse esquema estava lá. E eu tenho ele até hoje. Ele é assim bem didático, mas é bem legal para que nós possamos aí estar sabendo acerca do ciclo miccional. Então, vamos aqui sedimentar esse conhecimento. Mais uma vez, ó, aqui é uma bexiga, né? Isso aqui é a bexiga, né? É um órgão musculoso, né? Aqui é o detrusor, a camada da bexiga é a bexiga. Então, para que
você possa ter esse conhecimento mais sedimentado, eu vou fazer aqui uma experiência básica para que você possa efetivamente saber do ciclo miccional e nunca mais esquecer. Aqui tem a bexiga, né? Esse aqui é uma bexiga e o músculo da bexiga é o detrusor, ok? É o nome da musculatura aí da bexiga. Aqui vamos fingir que essa bexiga de aniversário, vamos fingir que ela seja a nossa bexiga urinária. E o ciclo miccional, o ciclo do xixi, ele apresenta duas fases. A fase do enchimento e a fase do esvaziamento, ok? Na fase do enchimento, o que acontece? O esfíncter, ele tá contraído, né? Isso aqui, uma parte do esfíncter você tem controle, ele tá contraído e o detrusor está relaxado. A musculatura da bexiga está totalmente relaxada. Para quê? Para que o rim, o ureter, que são aqueles dois caninhos, vão gotejando aqui dentro a urina, né? E automaticamente a bexiga, que é um órgão responsável por armazenar essa urina, tá aqui relaxada. Então, vamos lá. Aí você tem mais ou menos cerca de 200... Vou esvaziar um pouquinho aqui, porque é xixi demais. Você tem aqui cerca de 200 ml de xixi. Quando você tem 200 ml de xixi, você tem o primeiro desejo miccional. Isso mesmo. No primeiro desejo miccional, automaticamente a sua bexiga vai avisar: ó, eu tô aqui com 200 ml de xixi. Mas o seu organismo vai falar: beleza, bexiga, você tem uma capacidade cistométrica de 400. Capacidade cistométrica é a capacidade que esta bexiga tem de se encher. Nesse momento, o detrusor continua relaxado e o esfíncter fica contraído, ok? Nisso, o rim continua trabalhando. Vamos lá. E aí você tá lá com 400 ml de xixi no interior da sua bexiga. Nesse momento, a sua bexiga fala: ó, estou com 400 ml. Nesse momento, você: gente, eu preciso procurar um banheiro, senão eu vou me mijar. E aí você larga tudo e vai procurar um local socialmente adequado para fazer lá o seu pipi, né? E aí, essa vai ser a fase de quê? De esvaziamento. A fase de enchimento já passou, a bexiga já se encheu. Na fase de enchimento, detrusor relaxado, esfíncter contraído. E aí você tá lá no banheiro. O que acontece? Você começa a esvaziar a sua bexiga. Nesse momento, o seu detrusor começa a contrair e o seu esfíncter relaxa. Por quê? Para que você possa eliminar a urina. Então, a segunda fase do ciclo miccional é o quê? O esvaziamento. Então, vamos lá. Ó, 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 contraído e relaxado. E aí, o que aconteceu aqui? A bexiga está completamente vazia. E aí a gente volta para a fase de enchimento. Na fase de enchimento, aqui para de se contrair, tá? E o esfíncter fica contraído. Ou seja, a bexiga fica relaxada e o esfíncter contraído. Beleza? É óbvio que aqui tem o sistema nervoso simpático, parasimpático e o sistema nervoso somático. São os sistemas que acabam atuando aqui na neurofisiologia da micção, né? Lembrando que o sistema nervoso simpático e o parasimpático, eles atuam de forma antagônica. Vocês lembram disso? Enquanto um contrai, o outro relaxa. Enquanto um faz uma ação, o outro faz uma ação antagônica, tá? E
uma vez eu fiz um curso do Alain Boussier em 2002 e ele ensinou pra gente uma frase que até hoje eu utilizo, porque eu sempre fazia confusão. Qual é o sistema nervoso que atua? O simpático ou o parasimpático na fase de enchimento, na fase de esvaziamento? Então, essa frase é o seguinte: é simpático ser continente, tá? É óbvio, é uma frase que nem deve ser muito falada para paciente, porque senão o paciente que é incontinente, ele vai achar, nossa, eu sou antipático? Não, não é antipático. Isso é apenas uma frase, né, que no meio estudantil, acadêmico, fica mais fácil para que nós, fisioterapeutas, possamos entender. Afinal de contas, a neurofisiologia da micção é algo um pouco complexo, né? O simpático ser continente. Para que você seja continente, você tem que ter o teu esfíncter contraído e aqui relaxado, perfeito? Então, na fase de enchimento, é o sistema nervoso simpático que atua, deixando a sua bexiga relaxada e o seu esfíncter contraído, né? E tem uma ação do somático aqui embaixo também. Na fase de esvaziamento, que é o parasimpático que atua, o parasimpático vai fazer a contração e aqui o somático vai relaxar, entendeu? Então, na fase de enchimento, qual é o sistema nervoso que atua? O simpático, porque é simpático ser continente. E na fase de esvaziamento, o parasimpático anula a ação do simpático e o parasimpático atua fazendo a contração dessa musculatura do detrusor para que haja a micção, ok? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter te ajudado. É claro que o que foi falado é apenas a base, é a introdução da neurofisiologia da micção. Existe, se você quiser efetivamente entrar nessa área ou se você já atua nessa área, sim, é necessário ter mais conhecimento. Isso aí é o básico. Imagina só, existe aqui um livro, né, especialmente sobre o esfíncter urinário. É um médico de Montreal, né, ele que escreveu, Dr. Jacques, ele que escreveu. Olha só, olha a grossura do livro. Esse livro, ele fala exclusivamente de esfíncter. Então imagina, o que eu falei não chega nem a 1% do que está aqui neste livro. Mas é lógico que nós não seremos o papa do esfíncter, não. Existem muitas informações que nós não precisaríamos saber, ter essa profundidade no conhecimento. Mas com certeza existem alguns outros conhecimentos. Por exemplo, receptores, existem alguns receptores. Ah, Anne, e o porquê que eu tenho que saber acerca de receptor? Você precisa saber acerca dos receptores porque na farmacologia, por exemplo, existe uma classe terapêutica específica. Não vou entrar no mérito de farmacologia aqui nesse vídeo, mas, por exemplo, existe sim uma classe terapêutica específica aí que é utilizada numa hiperatividade vesical, por exemplo, um tipo de incontinência urinária, que é a famosa bexiga nervosa. Sim, existe uma classe terapêutica. E essa classe terapêutica, qual é o mecanismo de ação? Ela age em receptores. Então é por isso que é necessário sim ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Mas eu acredito que o que eu falei nesse vídeo já seja a base, o alicerce, para que você possa aí no futuro estar ampliando os seus conhecimentos na área, se for o seu interesse, tá? Espero que você tenha gostado. Para mim é muito importante que você coloque aqui o seu comentário, se você gostou da explicação, se você não gostou, o que você achou. Isso para mim é muito importante, para que eu possa saber se o nível das explicações estão de acordo ou não com as suas expectativas. Espero ter te ajudado e te vejo no próximo clipe.